Produção de soja ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Esses são alguns dos padrões da oleaginosa que recebe o selo de produção responsável. Um segmento que vem crescendo a cada ano e que atende mercados mais exigentes, como o europeu, por exemplo. Esse foi o assunto da entrevista que a repórter Sara Kirchhoff fez em São Paulo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos acompanhar. No ano de 2017, foram certificados cerca de 4 milhões de toneladas de soja no mundo, o que representa 900 mil toneladas a mais do que no ano anterior, em 2016. E quem faz essa certificação é a RTRS, uma sigla em inglês que em português quer dizer Associação Internacional de Soja Responsável. E quem está aqui comigo é Cid Sanches, que é economista e também consultor da associação. Cid Sanches, primeiramente seja bem-vindo ao SBA e eu queria que você começasse me respondendo quais são os critérios básicos aí para uma soja certificada. Legal, é um prazer estar aqui com vocês. Basicamente a gente tem 5 critérios que são os mais importantes para um produtor ter a certificação da soja responsável. Primeiro são as boas práticas empresariais, o seguimento a toda a legislação nacional de cada país onde ele atua. Lembrando que a certificação ela está presente no mundo todo, em vários países. Então, o primeiro aspecto, cumprir toda a legislação nacional. O segundo aspecto, o respeito e as boas qualidades de vida aos trabalhadores. Então, melhorando sempre, dando grandes perspectivas aos trabalhadores crescerem dentro da propriedade. O terceiro aspecto é a relação comunitária, com as comunidades ao entorno da propriedade. Como que o produtor ouve essas comunidades, como que essas comunidades são atendidas, os seus anseios são superados e, por vezes, até ter possibilidades de trabalho dentro dessa propriedade rural. O quarto aspecto é a parte do meio ambiente, né? Então, todos os aspectos relacionados ao meio ambiente, descarte de resíduos, lixos, a prática do desmatamento, que agora não é mais permitida, mesmo com o desmatamento legal, ela não é permitida mais dentro da certificação. E o quinto aspecto são as boas práticas agrícolas. Todas as práticas recomendadas, a aplicação correta dos defensivos, os fertilizantes, a rotação de culturas, o plantio direto, tudo isso é previsto na certificação da soja responsável. Cid, e tem alguns mercados que são mais exigentes e que pedem essa soja especificamente? Sim, com certeza. Isso começou com uma exigência basicamente no norte europeu, né? Então, eles que foram os países que começaram com essa exigência e começaram a comprar essa soja responsável. Isso foi se estendendo para outros países, né? Hoje, por exemplo, a gente teve em 2017 as primeiras compras da Ásia. A Ásia chegou a fazer as suas primeiras compras de soja responsável e também o engajamento novo da cadeia, por exemplo, do salmão, salmão de exportação, basicamente nos países produtores no Chile e no Peru, onde que para o salmão ser exportado com um selo de exportação, um selo específico da cadeia do pescado, ele necessariamente precisa ser alimentado com ração de soja responsável, com ração de soja RTRS. É interessante, porque às vezes a gente imagina esse tipo de mercado para produtos mais específicos e que tem uma produção menor, né? E a soja, como a gente pensa em grande quantidade, acaba sendo um nicho bem diferenciado, né? Exatamente, exatamente. A soja ela tem milhares e diversos usos, né, da soja, principalmente a ração animal, mas ração animal para diversos tipos de animais, né? Mas a gente tem também a produção direta para alguns alimentos que a gente consome no dia a dia, né? A própria maionese, vários outros alimentos, bebida de soja mesmo, são processados e usam soja em sua composição. Então, e as principais indústrias, as principais marcas estão engajadas para ter essa produção responsável, para ter esse fornecimento responsável e não correr risco na sua cadeia de suprimentos. Cid, a gente abriu a entrevista falando, né, que em 2017 foram 4 milhões de toneladas de soja certificada no mundo, um acréscimo bem significativo na comparação com 2016. E claro, 2018 ainda não terminou, mas como que vocês imaginam que vai terminar esse ano? O crescimento sempre está acontecendo. Os grupos de produtores, os produtores que são certificados, acabam espalhando isso para os seus vizinhos. Os seus vizinhos acabam ouvindo e querendo também ter essa certificação
e vendo a possibilidade disso. Então, com isso, sempre há um crescimento no campo. Esse ano, talvez, o crescimento vai ser um pouco menor do que essa comparação 2016 para 2017. Quase 1 milhão de toneladas, quase né? 1 milhão de toneladas. Mas, com certeza, a gente deve chegar por volta de 4,5 milhões de toneladas nesse ano de 2018. E como é que está o Brasil posicionado aí dentro desse mercado especial? O Brasil, com certeza, já vem nos últimos 3 anos correspondendo a mais de 70% dessa soja certificada e deve continuar com isso também. Então, basicamente, quase 80% desse acréscimo é do Brasil mesmo. Cid, aí falando em números, especificamente assim nos custos da produção, em quanto que isso encarece a produção e quanto que o retorno também acaba ficando maior para o produtor, para o lado de dentro da porteira? O produtor sempre nos retrata que tem mais benefícios do que custo, porque ele tem uma melhor gestão da propriedade, ele consegue saber aonde tem alguns aspectos que podem ter mais risco para ele voltar a certificar no próximo ano, né? E o custo que o produtor tem, normalmente, porque as adequações daquela propriedade que ele precisa fazer para atender alguma legislação, se ele não fez ainda, ele deveria ter feito, né? Então, hoje, o único custo que seria extra para a certificação é a auditoria. Ele teria uma auditoria externa, onde tem um organismo internacional que vai na propriedade checar se ele está cumprindo com todos aqueles requisitos. Então ele só tem esse custo a mais dessa auditoria externa. E ele tem uma possibilidade de uma incorporação de benefício, além de benefícios de gestão, que nem eu falei, benefícios com uma venda melhor dessa produção e benefícios também bancários, benefícios com melhores obtenções de crédito e outras opções de financiamento na propriedade. E quais são especificamente as ferramentas aí que vocês vieram trabalhando ao longo desse ano? Sim, esse ano a gente trabalhou muito focado na demanda. Então a demanda vive muito tempo falando a dificuldade de se obter volumes maiores de soja, RTRS. Então a gente trabalhou algumas ferramentas para facilitar essa demanda, né? Um exemplo que eu posso citar é o chamado balanço de massa nacional, né? A gente já tinha um balanço de massa por unidades, por armazém, por unidades de esmagamento, por exemplo. Agora a gente consegue fazer isso num sistema nacional, dentro de um país. Então uma empresa que ela está presente nos 4 cantos do país, ela consegue colocar tudo dentro do mesmo sistema e de repente ela vai fazer a exportação por um canal só aquele canal que está desejando uma soja certificada. Então ela não tem que trazer tudo dos 4 cantos do país, e porque ela está todo o seu sistema certificado, ela consegue, por esse sistema de contabilidade, levar essa soja por um local único, um canal único de exportação. Cid, para finalizar, até 2050 existe uma estimativa da FAO de se dobrar aí a produção de soja, né, para alimentar bem mais gente do que a gente tem hoje no mundo. É um desafio muito grande, o Brasil tem um papel importante nisso. Você acredita que a soja certificada, a soja responsável, represente quanto dessa fatia até lá? Olha, o que a gente ouve todos os anos, todas as conversas com empresas, até produtores, é que isso não volta, né? Nunca reduz. Então as exigências só aumentam, os consumidores, cada vez de algum nicho de mercado, de alguma outra fatia, de alguma outra localidade, acabam desejando, aquelas empresas acabam desejando, começam a fazer pequenos volumes e vão aumentando. Então, todos nos falam que nunca isso deve diminuir, só aumentar. Então, se a produção de soja deve dobrar, né, eu acredito que a produção de soja responsável deve mais que dobrar, né? Porque hoje ainda realmente é um nicho de mercado, 4 milhões de toneladas, né, no mundo todo. Se essa produção vai dobrar, eu acredito que a gente chegará facilmente a 10 milhões, 20 milhões de toneladas certificadas no mundo num curto espaço período de tempo. Tá certo, Cid. Obrigada pela sua participação aqui conosco. De nada, é um prazer. Esse foi então Cid Sanches, economista e também consultor da RTRS. E nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês.